Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Negrisoli Velicico, sou psicanalista, especialista em psicanálise, doutoranda em psicologia, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre os efeitos do isolamento em nossa saúde mental. O isolamento que nós estamos todos convidados a vivenciar, ele pode sim afetar a nossa saúde mental, sermos inseguros, nos sentirmos preocupados, sentirmos medo do amanhã, dependendo da forma como nós estivermos vivenciando. É muito natural que nesse período em que todos estamos em casa, nos sentirmos ameaçados, E ao falarmos sobre ansiedade, estamos falando sobre o medo. Ansiedade e medo praticamente são sinônimos. E todos nós sentimos medo, o que é muito natural, afinal de contas, nós temos o nosso instinto de preservação e sobrevivência. Então, diante de uma situação ameaçadora, normalmente nós enfrentamos ou nós fugimos. Ao alimentarmos o medo, precisamos observar se esse medo é real ou se esse medo não é real. Então, por exemplo, nós estamos dentro de um ônibus, percebemos uma movimentação estranha, começamos a ter certeza de que seremos assaltados e nos sentimos amedrontados por causa disso. Nos convencemos de que aquilo vai acontecer e de repente pedimos para descer na próxima estação. Isso é um medo real. Existe um fato em andamento, existe um fato concreto que alimenta o nosso medo. A questão é que também existem medos irreais, ou seja, toda a insegurança, toda a preocupação, ou seja, nós ocupamos previamente a nossa mente com um determinado assunto que ainda não aconteceu. Mas não é o que acontece de real. Todas as nossas angústias, elas também provocam um medo fantasioso que vai crescendo e vai crescendo. E o que nos machuca manejar, muitos de nós gostamos de nos planejar e muitas vezes é difícil lidar com esse monte de interrogações que nesse momento nós estamos precisando. Nós fantasiamos. Então, todo esse medo que não é real, mas que procede, afinal de contas, nós nos sentimos angustiados, inseguros, preocupados, queremos alguma definição, gostamos de nos introjetar dentro de nós, porque nenhum de nós sabe de fato o que vai acontecer daqui a uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Só que, na medida em que esse medo aumenta, ameaçando a nossa sobrevivência, ameaçando a nossa existência, como por exemplo, medo aumenta, ameaçando a nossa sobrevivência, ameaçando a nossa existência, como por exemplo, sintomas é a falta de ar. E a falta de ar provocada pela ansiedade é diferente da falta de ar provocada pelo coronavírus. A falta de ar provocada pelo coronavírus, de acordo com médicos que eu consultei, ele sempre vem acompanhado de outro sintoma. A falta de ar provocada pela ansiedade, ela está acontecendo naquele momento onde as suas emoções estão em turbilhão. Ou seja, se você parar, respirar, tentar tirar o foco, focar em outra coisa, se distrair, aquela sensação de agonia, de falta de ar, que pode vir acompanhada de outros sintomas, como formigamento de mãos e pés, como um sufocamento, uma situação de sufocamento, tudo isso vai melhorar na medida em que você conseguir desviar o foco para outras coisas. Então, nesse momento, é muito importante que, estando em casa, estando nesse isolamento forçado, porque não é uma situação que nós estamos desejando, por quê? Uma coisa é você escolher ficar em casa porque você quer ficar em casa, porque você está com saudade desse momento. É muito importante vivenciar um dia após o outro.
Não adianta se sentir culpado por você não estar fazendo aquelas 1000 coisas que você após o outro. Não adianta se sentir culpado por você não estar fazendo aquelas 1000 coisas que você gostaria de estar fazendo. Não adianta, nesse momento, colocar o seu pensamento nas coisas que você deixou de fazer, entendendo que esse dia de cada vez tem que ser produtivo. É importante que tenhamos uma rotina, é importante que nós estabeleçamos alguns horários, algumas atividades. Hoje em dia, por live, nós temos a fazer, e no planejamento de 2020, que você vai ter que modificar, porque vai ter que modificar, né? Não adianta. Para que nós tenhamos uma saúde mental adequada, é muito importante vivenciarmos um dia de cada vez. Em acesso a exercícios, a meditação, a exercícios de ginástica holística, nós temos acesso a muitas atividades que estão sendo disponibilizadas de forma online gratuita. Então, o isolamento nesse momento, ele não pode e não precisa ser prejudicial à sua saúde mental. Como eu falei no começo dessa explanação, é um dia de cada vez. E todo dia é um dia. Tudo que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Então, que o hoje, mesmo nessa situação de insegurança, de isolamento, possa ser um dia. O isolamento, ele pode ser vivenciado positivamente quando a gente não alimenta esses medos, essas preocupações, porque nesse momento, o alimentar medos, preocupações, ansiedades, não vai nos ajudar a resolver absolutamente nada. Para que nós possamos nos agendar e termos uma rotina saudável, além, claro, para todos aqueles que estão trabalhando, incorporar também essa rotina de trabalho. Em piscarmos, já passou essa fase, claro que o mundo vai continuar, talvez de uma forma diferente, mas vai continuar, e quando menos esperarmos, estaremos de volta, planejando, refletindo, fazendo acontecer tudo que nós tudo que nós interrompemos antes de estourar esta quarentena. Está bem? Um grande abraço e bom dia.